Olá, jovens, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer novamente estarmos aqui para nós podermos continuar os estudos do livro de Mórmon deste ano, certo? E na aula passada nós aprendemos muito sobre o que o rei Abinadi falou para nós, né, a respeito, né, dos ensinamentos do Salvador Jesus Cristo, né? E vocês aprenderam muita coisa. Eu aprendi muita coisa com o rei Abinadi, quer dizer, com o profeta Abinadi, né? E nós, infelizmente, sabemos o fim triste dele. Nos capítulos 15 a 17, nós descobrimos o que aconteceu, né, com Abinadi nesse fim triste. Enfim, prepare o material de vocês, certo? Faça uma oração para a gente dar início à nossa aula de hoje. Nós vamos estudar o capítulo 18. E lembrem-se que o capítulo 18 vai falar sobre um personagem que eu falei na aula passada que apareceu, certo? Lembra naquela gravura que eu mostrei que tinha todos os rei Noé junto com os sacerdotes, né? E ali o rei Noé, junto com os sacerdotes, ele quase acreditou nas palavras de Abinadi, só que os sacerdotes começaram a fazer a cabeça, influenciar o rei Noé novamente, e aí o rei Noé, ele desistiu e acabou matando, né, mandando matar a fogo o profeta Abinadi. Mas um daqueles sacerdotes foi tocado em seu coração das palavras que Abinadi havia ensinado, que foi Alma. E esse sacerdote, ele tentou convencer o rei, só que ele não conseguiu. E aí ele foi perseguido e ele acabou fugindo da cidade e foi parar num local chamado as Águas de Mormon, que ficava próximo à terra de Leinef. E nesse local, nas Águas de Mormon, ele escreveu todas as palavras que Abinadi havia ensinado e também começou a ensinar o povo, aqueles que seguiram ele, que seguiam Alma também naquelas Águas de Mormon. Então, o capítulo 18, hoje nós vamos aprender sobre como é importante, né, nós nos arrependermos e fazermos um convênio do batismo. Foi o que Alma ensinou nesse capítulo 18. Então, esse capítulo vai falar somente as palavras de Alma ao povo, que nós podemos, né, aprender sobre estarmos dispostos a fazer um convênio com o Senhor, certo? Então, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês é o que significa a palavra convênio, né? Porque foi o que a Alma ensinou, que as pessoas deveriam estar dispostas a fazer um convênio com Deus. E aí, o que aconteceu? A Alma, ele ensinou que naquele momento as pessoas deviam se arrepender de seus pecados e entrar nas águas do batismo e fazer um convênio com o Senhor. Estarem dispostos realmente a fazer um convênio com o Senhor. E convênio é um acordo entre duas pessoas. Então, quando nós estamos dispostos a fazer um convênio, né, nós decidimos cumprir algumas coisas, alguns requisitos, e a pessoa também promete, né, a cumprir alguns requisitos desse acordo, desse convênio. E aí o capítulo 18, do versículo 8 ao 10, né, Alma, ele relata o que é que nós deveríamos estar dispostos a fazer quando nós decidimos fazer o batismo, né, realizar o batismo, o convênio do batismo. E o que o Senhor promete também aos seus filhos, aqueles que cumprirem, né, que desejarem fazer o convênio do batismo. Então esse vai ser nosso primeiro exercício de hoje, certo? Vocês vão escrever uma frase assim: eu estou disposto a... E aí você vai ler o versículo do capítulo 18, versículo de 8 a 10 do capítulo 18, e você vai botar: eu estou disposto a... Aí vocês vão dizer. E o que Deus me promete... Aí você escreve também o que Deus lhe promete nos versículos 8 ao 10, certo? Então, isso é o comecinho do capítulo, já a Alma explicando o que é que nós devemos fazer para estarmos dispostos a fazer esse convênio do batismo. E você, se lembra do seu batismo? Se lembra desse dia tão especial na sua vida? Você se lembra dos sentimentos que você sentiu ao fazer esse convênio com o Senhor? Né? Então, é isso que eu quero que vocês reflitam hoje, certo? Continuando o capítulo, do 12 ao 16, Alma, ele realiza o batismo e convida também Elã, né? Elã a fazer o mesmo. E Elã, ambos, né, se batizam nas águas. E como eles foram abençoados por cumprir esse convênio, né? No versículo
Deixa eu só ler aqui um versículo para vocês, certo? Que fala aqui. Elã disse assim: E aconteceu que Alma tomou Elã, que era um dos primeiros, entrou na água e clamou, dizendo: Ó Senhor, derrama teu convênio sobre o teu servo, para que possa fazer esse trabalho com santidade de coração. Então, naquele momento, a Alma ele invocou o Senhor para que eles pudessem ter autoridade para realizar esse convênio do batismo, né? E a Alma entrou nas águas, né? E juntamente com Elã foram batizados, e depois disso cerca de 204 almas também foram batizadas nas águas de Mórmon e encheram-se de graça de Deus, certo? Então, que bênção foi naquele dia, né, a realização desse batismo coletivo, porque todos eles sentiram o mesmo desejo de se arrepender e de realizar um convênio com o Senhor, certo? No versículo dos versículos 17 a 30, né, Alma ele continua ensinando sobre o batismo, e ele começa a estabelecer a igreja de Cristo no povo, né? Juntamente com aquele povo todo, ele começou a estabelecer a igreja. E aí eles começaram a se batizarem, né? Que coisa boa. O presidente Harry B.A. falou o seguinte: a partir do batismo e ao longo de todos os marcos espirituais da vida, nós fazemos promessas a Deus e Ele nos faz promessas. O Senhor sempre cumpre suas promessas, feitas por intermédio de seus servos autorizados. Mas o teste decisivo de nossa vida é ver se faremos e os cumpriremos. Então, não é somente dizer, eu vou me batizar para me tornar membro da igreja. Naquele momento, nós fazemos promessas, convênios sagrados com o Senhor. E se nós cumprirmos, o Senhor ele vai fazer a sua parte, certo? Então, não esqueçam de fazer o primeiro exercício, né? Que está lá no versículo de 8 a 10. Eu prometo cumprir isso e o Senhor promete isso, né? Como eu já expliquei, né? Você vai colocar, eu estou disposto a... Aí você vai colocar o que você quer e depois você vai colocar, o Senhor me promete, tá? Então, esse é o primeiro exercício, certo? Então, dos versículos 17 a 23 e do 24 a 30, a Alma ele começa a ensinar ao povo, né, algumas coisas que eles precisavam fazer para cumprir esse convênio do batismo, certo? Então, vocês vão me dizer agora, também vão escrever esse exercício, então vão me dizer o que é que o povo precisava fazer para continuar lembrando desses convênios, certo? Então, do versículo 17 a 23, tá, a resposta, e do versículo 24 a 30 também tem a resposta. E vocês vão dizer o que é que o povo continuou fazendo para continuar cumprindo o convênio do batismo. O que que eles faziam? Né? Tem lá, e eu quero que vocês me deem a resposta. E aí faz uma reflexão, o que é que nós devemos fazer, ou o que vocês estão fazendo, certo? Para continuar cumprindo esse convênio. Será que você está guardando o dia do Senhor? Será que você está vivendo os mandamentos, lendo as escrituras, fazendo as suas orações diárias? Então, isso tudo vai fazer com que vocês também continuem tendo desejo de cumprir o convênio do batismo, certo? Então, eu sei que Cristo, Ele nos ama e Ele nos deu a sua igreja para nos ajudar um dia a voltar à presença de Deus. Então, o batismo é a porta inicial que nós abrimos de volta à presença do Pai Celestial. Mas, como eu acabei de explicar, não basta ser batizado. Nós precisamos estar dispostos, é a palavra certa, a continuar cumprindo este convênio. Precisamos estar dispostos a viver, né, de acordo com o que os ensinamentos, né, do Salvador Jesus Cristo nos ensina, que é a cada dia procurarmos lembrar desse convênio feito, certo? Então, aqueles que guardam o convênio do batismo recebem grandes bênçãos. O Senhor tem prometido grandes bênçãos àqueles que realmente guardam os convênios do batismo, certo? E para finalizar, dos versículos 31 a 35, o rei Noé, ele descobre que uma igreja está sendo estabelecida, né? Ele fica sabendo que a Alma, ele começou a estabelecer a igreja de Cristo,
e que muitas pessoas estavam seguindo esses convênios. E o que foi que aconteceu? Noé começou a mandar perseguir a igreja, começou a perseguir aqueles que seguem a igreja de Alma. E aí o que aconteceu? A Alma, ele foi avisado por meio do Senhor que Noé estava procurando perseguir o povo da igreja. Então a Alma, ele tomou a decisão de ir embora para o deserto, fugir de mais para longe, né, da cidade onde o rei Noé governava, para que o povo da igreja não fosse, né, perturbado pelo rei novamente. Então, o Senhor, ele sempre vai avisar-nos quando nós temos o desejo de fazer o que é certo. Certo? Então, foi o que aconteceu com Alma. Ele foi avisado do perigo que seu povo enfrentava. Então, nós também hoje, o Senhor sabe que nós enfrentamos grandes desafios, né? Essa pandemia é um dos desafios que estamos enfrentando. E o profeta nos alertou sobre isso bem antes, né? Então, ele nos precaveu a importância de nós estarmos juntos em família, de nós podermos estudarmos o Vem e Segue-me em casa, né? De nós podermos fazer armazenamento. Então, o profeta, ele sempre vem nos alertando sobre as adversidades que irão por vir. Então, o Senhor, ele nos alerta sempre quando nós fazemos o que é certo. E aqueles que fizeram o que o profeta pediu, não tiveram dificuldade, né, nessa pandemia. Pelo contrário, o Senhor abençoou a cada um deles. Certo? Eu sei que Cristo vive e que essa é a sua igreja. E todos os convênios que fizemos do batismo são importantes para nós. E que possamos ponderar a pergunta: o que é que eu tenho feito para continuar lembrando do convênio do batismo, das promessas que o Senhor me fez, né? O que é que o Senhor me ajuda a cada dia fazer para poder continuar obedecendo, estando disposto a cumprir os mandamentos? Então não esqueça de fazer os exercícios. Qualquer dúvida, fale comigo no Zap para a gente poder esclarecer as dúvidas de vocês. Esse capítulo é muito bom, fala sobre a importância do convênio do batismo que fizemos, tá? E eu deixo essas palavras e com a companhia hoje aqui do meu louro, certo? Em nome de Jesus Cristo, amém. Então até a próxima aula.